Olá, seja bem-vindo ao canal da leitura. Eu sou a Rose e hoje eu vou compartilhar com vocês a leitura do livro A Segunda Vida de Missy, de Beth Murray. A Segunda Vida de Missy é um livro intrigante sobre a história de uma senhora de 79 anos e a solidão em que ela vive depois de um casamento de 50 anos, 2 filhos a quem ela se dedicou integralmente. Ela se vê sozinha numa casa enorme, sem nenhuma perspectiva de vida, vivendo a própria solidão de uma forma assim muito reservada e triste. Acontece que a vida de Missy vai mudar totalmente a partir do momento em que ela resolve dar um passeio no parque. Ela é uma senhora que sai pouquíssimo de casa, mas ela resolve nesse dia fazer um passeio. Missy desmaia no parque, né? Se sente mal, acaba desmaiando, e lá ela é socorrida por Sylvie e por algumas amigas de Sylvie que acabam se aproximando ali para ver o que está acontecendo e para tentar ajudar. Missy vai conhecer também Angela com seu filho, e são pessoas que depois vão acabar fazendo parte aí dessa história também. Missy não gosta nada assim dessa invasão de privacidade. Ela não fica nada confortável, nada à vontade com essas pessoas que ela não conhece. Apesar de se sentir grata, né, por ser socorrida, ela quer se livrar de tudo aquilo o mais rápido possível. Mas essas pessoas aos poucos vão entrando na vida de Missy e vão fazendo aí, ajudando, né, Missy fazer mudanças e construir esse recomeço de que o livro vai tratar. O livro é narrado pela própria Missy, então nós vamos ter uma narrativa cheia de angústias, cheia de solidão, de sofrimento, arrependimentos. A gente vai sentindo assim, esses sentimentos bem carregados mesmo, principalmente na primeira parte da história, porque na segunda parte Missy já começa a travar aí essa reconstrução, esse recomeço, principalmente quando entra na história a cachorrinha Bob, que vai ser uma das grandes responsáveis pela reviravolta que a história vai nos trazer. É interessante que esse livro foi escrito por Beth Murray, né? Ela mora em Londres e vive somente da literatura. E ela teve a ideia dessa história na sua licença maternidade, quando ela passeava pelo parque com o seu bebê. E ela começou a observar as pessoas que tinham um cachorro, e ela se aproximou dessas pessoas para conhecer um pouco mais da vida delas, como era o dia a dia, e daí veio a ideia de escrever esse texto. E é um texto, gente, que trata de muitos sentimentos, de muitas emoções. É uma história sobre envelhecer, é uma história sobre solidão, é uma história sobre recomeço, é uma história sobre perdão. Então, assim, muitos temas super adequados para essa nossa reflexão de fim de ano, reflexões favoráveis também para esse recomeço que o novo ano acaba por nos sugerir. Esse novo ano que tá aí chegando, bem pertinho, tá acabando 2020. E voltando aqui para nossa Missy, gente, ela, assim, no começo do texto, acaba sendo até meio chata a leitura, porque ela não quer se abrir para novas possibilidades. Mas aí aos poucos a gente vai mergulhando na história de vida dela. Ela vai contar um pouquinho pra gente da sua infância, depois da faculdade, da época em que ela conheceu o seu marido, como eles se apaixonaram, se casaram, tiveram esses 2 filhos, da forma como ela renunciou a toda a sua carreira, todos os seus planos, tudo que ela gostava, todos os seus projetos, para poder se dedicar integralmente à família, ao marido, à carreira do marido, que foi assim muito promissora, né? E ela teve uma grande participação nisso, no sucesso dele, na criação dos filhos. E hoje, né, os filhos adultos, cada um seguindo o seu caminho, ela brigada com a filha que foi embora para morar com a namorada, o filho que acabou se mudando para a Austrália e mora longe com o neto dela,
um menino de quem ela fala com muita saudade e com muito sofrimento por estar longe. Então ela vai remoendo essa dor da solidão, se arrependendo, né, mostrando-se arrependida por erros do passado, e aos poucos a gente vai conhecendo aí esses conflitos todos da Missy, a gente vai tentando entender essas angústias dela, e também a gente vai celebrando a capacidade dela de se reinventar, de se refazer, de se reerguer. Então é um livro que é também sobre esperança, é muito sobre recomeço, e por isso eu escolhi pra gente fechar o ano aqui no canal da leitura com essa dica que é uma grande inspiração pra gente recomeçar. E além disso, é um livro que mais uma vez mostra que não precisa ser jovem, sensual, bonito para ser protagonista. A literatura trazendo essa possibilidade de também reinventar os seus personagens e de colocar mais uma vez aí uma senhora idosa de 79 anos como protagonista, porque essas pessoas têm histórias sim para contar, para viver e para continuar construindo a vida. É um livro sobre o presente, sobre como a gente não pode deixar o nosso passado nos paralisar. O passado ele tem que servir para a gente realmente aprender com ele e fazer um presente melhor a partir dos nossos erros, inclusive, a partir do perdão que a gente tem a capacidade de dar. Porque o melhor perdão não é o que a gente recebe, mas aquele que a gente dá. É esse que faz bem pra gente mesmo e que nos possibilita ir adiante, seguir em frente, viver o presente e construir o nosso futuro também. A vida de Missy, gente, vai mudar, mas não vai ser fácil. Ela é bem carrancuda, talvez por ter 79 anos e já ter muita experiência de vida. Missy, assim, é muito presa àquilo que ela acredita e ela não quer se abrir para outras possibilidades, para outros pensamentos, para uma outra visão de mundo. Então dá um pouco de raiva dela também nesse sentido, porque ela é muito resistente. Mas tem uma personagem que é a cachorrinha Bob, que vai ser muito responsável por resgatar aí esse amor, por quebrar essa dureza desse bloqueio, dessa parede, desse distanciamento que Missy construiu até para se proteger, para não sofrer mais. E Bob vai entrar na vida de Missy de um jeito todo especial. Angela está mudando e não aceitam cachorros, animais, pets em geral, na casa para onde ela vai morar, que é uma casa alugada. E aí Sylvie tem a ideia de oferecer, né, a tutoria aí da Bob para que Missy tenha uma companhia e possa cuidar também de Bob, né, para que as duas façam companhia uma para a outra. Mas Missy não aceita, ela não gosta de animais de estimação, ela não tem essa identificação com os pets. Mas ela acaba voltando atrás, né, parando para pensar. A casa dela também é invadida por ladrões à noite. Ela consegue fingir que está dormindo e ficar ilesa, mas ela sente muito medo. E isso também ajuda ela a decidir a ficar com Bob, a ter alguém lá para se apegar, para fazer companhia para ela. E, gente, é linda a forma como as duas vão se conquistar. Bob, principalmente, vai ter essa iniciativa de conquistar Missy, que tá ali ainda bastante na defensiva nessa nova relação. E a relação das duas vai passar a ser uma relação maravilhosa de companheirismo, de afeto, e que vai trazer, assim, de fato, o que é aqui no livro, essa segunda vida de Missy, porque é uma vida nova mesmo. Aí ela começa a ir somente a lugares em que ela possa levar Bob, ela tem um amor incondicional por essa cachorrinha. Ela resgata esse sentimento de vínculo e de companheirismo que ela tinha com a filha, com quem ela tá brigada, e muitas emoções, muitos sentimentos
passam a vir à tona a partir aí dessa nova relação de Missy com Bob. E a amizade com Sylvie também vai se fortalecendo e de fato a gente tem aí uma outra história nessa segunda parte, muito mais leve, muito mais gostosa de ler, inclusive. Não é um livro que traz assim nada de extraordinário, de fora do comum. É uma história sobre o dia a dia, sobre os pets, né? Sobre como esses seres são capazes de trazer amor para os nossos lares, de mudar também as nossas vidas. É uma história de pessoas que poderiam ser reais, de acontecimentos que poderiam ser reais, aliás, que são reais e se fazem, né, verdadeiros no dia a dia de inúmeras pessoas do mundo todo. A autora está lá em Londres, mas a gente se identifica aqui no Brasil também e com certeza em muitas outras partes do mundo, porque a gente tem sim uma história aí de idosos que são abandonados à solidão na velhice. A gente tem sim muitas e muitas pessoas que abrem mão dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos para viver os planos de uma família, de um marido, de uma esposa, e que depois se veem vazios porque não sobrou nada deles mesmos para dar continuidade à vida. As pessoas não são para sempre, a gente não pode viver somente em função delas, né? Cada um de nós precisa ter um alicerce interno, uma base, né, que possibilite a vida sempre, essa construção, essa renovação. Então é um livro sobre temas muito simples, mas ao mesmo tempo muito amplos, muito abrangentes, porque é sobre a vida, é sobre o dia a dia, é sobre as relações, é sobre o ser humano. É uma história de superação, de recomeço, e que eu deixo aqui como dica para que vocês também possam se inspirar com a história de Missy. A segunda vida de Missy é a dica de hoje do canal da leitura.